Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite. É um prazer para mim voltar aqui a essa casa. E quando eu digo isso, é verdade mesmo. Viu? Não é só uma palavra de gentileza para a gente começar a conversa, não. É verdade. É um prazer voltar a essa casa. Cada casa espírita, assim como cada pessoa, tem a sua personalidade, não é? Allan Kardec diz isso. E a personalidade da casa espírita, ela é a resultante dos seus dirigentes, nos dois planos, do dirigente espiritual, do dirigente material e da comunidade, que faz com que a casa tenha uma característica, a casa tenha uma natureza, tenha uma personalidade, tenha uma essência. E se a gente vai às casas espíritas, a gente vai percebendo que elas são diferentes. Apesar de ser a mesma mensagem, de ser a rotina praticamente a mesma, mas a personalidade, a energia, a essência é distinta. E não se trata de ser uma energia melhor ou pior. É energia distinta. E eu gosto muito desse primeiro contato com a casa. Quando eu chego na casa, a primeira coisa que eu procuro é sentir a energia da casa. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E a impressão que eu tenho, é algo pessoal, é algo subjetivo, é que aqui está bem na conformidade daquela colocação de Chico Xavier, que ele diz que a casa espírita, dentro da maior simplicidade possível, deve atender aos princípios cristãos. E eu não entendia isso quando eu li as primeiras vezes. O que é a simplicidade? Por que a casa espírita tem que ser simples? Por que a casa espírita não pode ter o melhor? Era assim que eu pensava. O melhor que a gente puder fornecer para ela, né? Ingenuidade minha. Porque simplicidade não significa diferente do melhor. A natureza é simples. A natureza é simplíssima. E tem de tudo do bom e do melhor, né? A simplicidade é essa característica da naturalidade, né? Então, é dessa energia que a gente se alimenta aqui. Quando eu estava conversando com o Leandro para a gente definir a temática, era no mês de setembro. E a gente estava vivendo uma campanha promovida pela Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita tem uma campanha permanente, que é uma campanha em favor da vida, que trata alguns temas que tocam a questão da vida. Fala sobre a eutanásia, fala sobre o aborto, fala sobre o suicídio. E no mês de setembro coincide com o movimento da saúde mental, que trabalha o suicídio, né? E nessa época, eu escutei de uma professora dizer assim, olha, não basta falar desse tema só no mês de setembro. Vamos falar desse tema também no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro. Quantas vezes forem necessárias, sempre foi necessárias. Vamos falar da vida. Vamos falar da vida. E aí eu disse, olha, Leandro, vamos quebrar o protocolo? Vamos falar sobre a vida, sobre suicídio e vida no mês de outubro também? E Leandro concordou, né? E eu achei muito legal a conversão que Leandro deu para o tema. Eu disse, olha, o que você acha da gente falar sobre suicídio? Ele, interessante o tema. O que você acha da gente colocar o tema? O melhor é viver, a melhor opção é a vida, a melhor opção é viver. Algo dessa natureza. Eu digo, perfeito, né? Então vamos conversar sobre isso. Esse é um tema delicado. Existem alguns temas que são delicados da gente abordar, da gente se aproximar. E geralmente, uma reação muito comum diante dos temas delicados é a gente calar. Popularmente, a gente colocar aquele debaixo do tapete. Vamos botar ali debaixo do tapete. Debaixo do tapete a gente não vê, talvez não incomode, porque tem aquele adágio popular. Longe dos olhos, longe do coração.
Mas não é bem assim, não é bem verdade, né? Então, os temas delicados, a nossa tendência mais comum é de não falar sobre eles. Mas essa não é uma boa solução. Essa não é uma boa medida. O melhor é a gente se preparar para falar daqueles temas que nos são delicados. E são delicados porque tocam diretamente o nosso coração. E tudo que diz respeito à vida, na linha direta ou pelo avesso, toca o nosso coração. Então vamos nos aproximando desse tema com a delicadeza e com a simplicidade que ele requer. A gente tem visto nas pesquisas oficiais, nacionais e internacionais mundiais que o número de desencarne pela via do suicídio tem crescido a cada ano. Eu já nem acompanho mais os números, mas a gente sabe que tem aumentado. E a primeira pergunta que a gente faz é: por que tem aumentado? A gente poderia tecer discussões sobre várias perspectivas, e uma não invalida a outra. São perspectivas que elas correm paralelas, às vezes coincidem. Se a gente está aqui se valendo da perspectiva espírita, vamos tecer essas considerações a partir da concepção espírita. O que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta? Nós estamos passando por um momento de transição. Esse tema já é tão comentado, essa transição, ela já é tão comentada, que a gente tem que ter o cuidado de não perder o significado dela, para não se tornar uma coisa muito comum. E, consequentemente, banal, porque não é uma coisa banal e não é uma coisa comum. É tanto que tem gerado um estranhamento. Ontem eu estava num curso e eu escutei uma das coisas mais maravilhosas que eu ouvi durante esse ano inteiro. Alguém falava do contexto político nacional, que é sempre um tema que a gente pensa duas vezes antes de ventilar, porque faz com que a nossa vibração se altere. E o professor, ele disse assim: mas que coisa boa está acontecendo, né? Que coisa boa está acontecendo. Algo mais ou menos assim, esse era o pensamento dele. E todo mundo olhou para o professor, né? Como que ia perguntar, o que é que tem de bom no que está acontecendo? Aí ele disse assim: olha, houve uma ordenação maior para que a sombra que estava escondida aparecesse. Aquele que a gente chama de o mal, que se esconde por trás de porta, dentro de gaveta, por trás de guarda-roupa, embaixo do tapete. E a gente, onde é que está? Não sei, eita, é mais delicado quando eu não sei onde está. E houve uma ordenação suprema que determinou que o mal apareça. Não é só para o mal ficar com a face exposta. E, naturalmente, quando aparece, se agita, se agonia. Isso é transição planetária. A gente tem a tendência de classificar o mal de uma forma muito pesada. O que é o mal? O mal é tudo aquilo onde o bem não comparece. Mal é a ausência do bem. Mal é a falta do bem. É isso. E o mal não está só lá fora. O mal está lá fora e o mal está cá dentro. A ausência do bem está lá fora, a ausência do bem está cá dentro. E nesse momento, diante dessa ordenação divina, que o mal apareça, muita coisa que estava guardada lá no fundo da alma vem à tona. Então a gente vive um momento delicado na nossa história, né? E que mexe com a gente. A par disso, nós estamos vivendo um tempo, talvez as pessoas que estão aqui não se incluam nisso, mas muita gente que está lá fora, sem uma bússola, sem um referencial, está vivendo um vazio existencial. Qual é o sentido da vida? Para que viver?
que viver? Por que eu acordar todo dia, sair para estudar, trabalhar, voltar para casa? Para que fazer isso? Ou seja, isso é o que a gente chama de sentido existencial. Esse sentido existencial ele é absolutamente necessário, porque ele é a nossa bússola, é o que faz com que a gente se encaminhe para uma direção. E esse sentido existencial, ele é individual, mas ele é também cultural. Ele é individual e cultural. E de tempos em tempos, a cultura muda. De tempos em tempos, os sentidos existenciais individuais também mudam. Há algumas décadas, qual era o sentido existencial? Era se preparar para formar uma família. Ter sua própria casa, ter sua família, receber os filhos pela via do nascimento, conduzir os filhos, educar os filhos, viver com dignidade. Isso alimentava as pessoas, isso alimentava as almas. E as pessoas, quando estavam nesse exercício, se sentiam bem. Mas hoje parece que isso é pouco. É pouco. Eu não quero só isso. Eu quero mais que isso. Tá, não é um problema. O problema é não saber o que é a mais do que isso. Tá, é pouco. Você quer, deseja e pode dar conta de mais, então, tranquilo. Agora, qual é o mais? Porque se a gente acha que isso é pouco e não sabe o que mais, aí a gente recai no tédio. Está um tédio. A vida está um tédio. A vida está um tédio. Eu estou sentindo um vazio existencial. Aí fica delicado. Então, esse é o momento em que a gente está vivendo aí uma falta de sentido para o espírito, uma falta de sentido para a vida. E também a gente vê na sociedade coletivamente uma maior dificuldade de lidar com a frustração. Uma dificuldade de lidar com a frustração. O Rossandro ele gosta bastante de falar disso. Ele faz um comparativo de 2, 3 gerações atrás para de hoje. A gente vivia anteriormente uma forma de educação em que havia uma autoridade que, apesar de às vezes ser até excessiva, nos dava um limite. E depois a gente conseguia lidar com a frustração. Hoje a gente não tem isso. A autoridade está muito fragilizada e a gente não lida bem com a frustração. Então, soma a essas questões planetárias, essas questões culturais, às vezes a pessoa não consegue lidar bem com a problemática da vida, porque os problemas da vida sempre existiram. Sempre existiram. Então, talvez esteja nessa contextualização o aumento do índice de desencarnes pela via do suicídio. E também, durante muito tempo, a gente não teve uma educação adequada para abordar essa questão. Porque muitas pessoas pensam no suicídio. Outras planejam e outras executam. E qual era a estratégia que se usava para isso? O silêncio. Não fala. Não fala a respeito. Não fala. Eu conheci uma família, eu era criança, e que eu soube que a senhora tinha um irmão. Tinha tido um irmão que tinha falecido. E aí, naturalmente, eu disse, ele morreu de quê? Aquele clima ficou pesado. Depois, quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, você não devia ter perguntado. Por quê? Porque ele desencarnou pelo suicídio. Eu achei que aquilo tinha sido uma pergunta muito grave que eu fiz. Só depois de adulto é que eu vim entender. A política do silêncio, a política de bota embaixo do tapete. Coloca uma pedra em cima desse assunto. E Fagner, o cantor Fagner, diz assim, sentimento ilhado, morto e amordaçado,
volta a incomodar. Então, a nossa primeira política era de cala, não fala a respeito. E a segunda estratégia, que era muito utilizada pelas escolas religiosas tradicionais, e com muito boa intenção, penso eu, de debelar essa ideia do suicídio, colocava o suicídio como uma coisa muito desastrosa para o espírito. E eles diziam que o suicídio era um pecado mortal. Não sei se dizem ainda hoje, mas essa era a perspectiva das escolas tradicionais. O suicídio é um pecado mortal. Eu não entendi o que era um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Eu tive o privilégio de morar na mesma calçada dos sacerdotes da minha cidade, da casa paroquial. E eu, garotinho, me sentia livre para brincar lá na casa dos padres, com os padres. Era o mascote dos padres. E uma vez eu perguntei para o padre: Padre, o que é um pecado mortal? O rosto dele ficou grave. Sabia que eu estava tocando num assunto muito sério. E eu perguntei de novo: Padre, o que é? Me diga, o que é um pecado mortal? Ele disse em poucas palavras e mudou de assunto. É um pecado que quando a pessoa comete, a alma morreu para Deus. Eu fiquei muito impactado. E eu perguntei, quais são os pecados mortais? Para eu nunca cometê-los. A minha intenção era essa. Eu não quero morrer para Deus. Quais são os pecados mortais? E ele me disse alguns. Tá bom, e eu disse dentro de mim, eu não quero nunca cometer o pecado mortal, porque eu não quero morrer para Deus. Gente, vê que coisa tão forte. Vê que coisa tão forte, né? Você dizer isso. A criança acreditou que aquilo era verdade. A criança acreditou. E muitas pessoas acreditam e conservam essa crença pelo resto de suas existências. Desencarnam acreditando nisso. Porque acreditam nisso, aquilo se tornou uma verdade. E aquele espírito pensa que ele morreu para Deus. Allan Kardec tem uma mensagem no livro Céu e o Inferno, uma mensagem psicográfica, que a entidade, ao se comunicar, dizia... A mensagem tinha um furo lógico. E Allan Kardec não conseguia entender. A entidade se referia a alguém, mas não nomeava esse alguém. E ele, por que não? O que é? O que você quer dizer? Ele, eu não posso completar. Intuído, ele disse, você está se referindo a Deus? E a entidade responde, sim, afirmativamente, sim. E por que você não fala em Deus? Aí ele diz, porque eu desencarnei pelo suicídio. Eu não sou digno de pronunciar, nem de escrever o nome de Deus. Ou seja, aquilo era um pecado mortal. Aquela alma tinha morrido para Deus. E Allan Kardec vai dizendo para ele, não é isso não está certo, isso não é verdadeiro. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Qual é a mãe que tem um filho? Ela sendo mãe, ela está saudável, né? E o filho, se fizer qualquer coisa, aquela mãe vai dizer, você morreu para mim. Isso é verdade. Qual é a mãe? Qual é o pai? Nenhum. Jesus faz essa pergunta. Olha, qual é a mãe que se o filho pedir pão, vai lhe dar a pedra? Colocar uma pedra na boca daquele. Mãe, estou com fome. Me dê um pedaço de pão e abre a boca. Qual é a mãe que vai botar ali um pedaço de pedra? E qual é o pai que se o filho disser, pai, me dá um pedaço de peixe e abrir a boca, ele vai colocar na sua boca uma víbora ou uma serpente? E as pessoas dizem, nenhum. E ele arremata, se vocês, que são pecadores, e ainda tocados pelo mal, são incapazes de fazer tais coisas, imagina o Pai do céu, que é bom, que é perfeito, né?
A gente sabe que isso não é por aí. Por isso que a gente está aqui. Né? A gente que está aqui, nas cadeiras espíritas, a gente sabe que não é por aí. E a gente sabe até mais. Sabe até mais. O espírito Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, que, por sinal, existe o livro, né, e existe a radionovela desse livro, Memórias de um Suicida. Vocês já assistiram a radionovela Memórias de um Suicida? Eu, quando garoto, eu escutava as minhas tias falarem da época da novela do rádio. Era muito boa a novela do rádio. A gente assistir a novela na TV não é a mesma coisa de forma alguma. A novela do rádio é que era a novela. E eu ficava louco, curioso. Puxa vida, eu queria assistir uma novela de rádio. Pois eu tive a oportunidade. Memórias de um Suicida. A Federação Espírita Brasileira produziu uma novela desse livro. Não é um audiobook, tá? Não é um audiobook, porque a gente tem vários livros que são audiobooks, né? É alguém lendo o livro, ou às vezes até um computador, um programa de computador que faz a leitura do livro. Não, é uma novela mesmo. É maravilhoso. Se tiverem a oportunidade de assistir, não a dispensem. Pois então, o espírito Camilo Castelo Branco, que é o autor do livro Memórias de um Suicida, diz que, ao perceber o sofrimento, e daqui a pouco a gente vai entender que sofrimento é esse, ao perceber o sofrimento do suicida e a delicadeza, o trabalho melindroso que é para cuidar de alguém que desencarna por essa via, ele entendeu que seria de bom senso eleger como o principal espírito responsável para cuidar desses irmãos que desencarnam assim, um ser ímpar. Um ser que tivesse o medicamento mais eficaz em grande quantidade. E um ser que por si mesmo fosse capaz de produzir esse medicamento, o medicamento mais eficaz, que é o amor. O amor. O puro amor. O puro amor. Porque é como o mel, né? Existe o mel puro e existe o mel adulterado. O mel de qualidade é o mel puro. Existe o amor e existe o amor adulterado também. O amor que cura é o puro amor. É o puro amor. É aquele amor que não julga, é aquele amor que não condena, é aquele amor que não falta, mas que também que estrutura, que fornece o remédio. Quem é esse espírito? Jesus diz, eu conheço muito bem esse espírito. E tem vários. Né? Mas ele está pesquisando na camada do planeta Terra. Primeiro é ele. E que cuida de tudo. E que está à frente de tudo. Mas ele vai delegando também tarefas. E o espírito que ele elege para cuidar desses irmãos é Maria. Maria de Nazaré. Gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu já falei aqui em outras ocasiões de Chico Xavier, aquele caso que vocês já conhecem de Cois Salteado, que ele estava passando por uma fase muito delicada na vida dele. Ele não diz que situação era essa. E ele pede, assim, eu gostaria, em prece, ele está em prece. Eu gostaria
minha Mãe Santíssima, que se for possível, a senhora me encaminhe algumas palavras para que eu possa ler aquelas palavras e me alimentar delas como remédio para minha alma, para eu poder atravessar essa situação. Eu preciso do medicamento, e o medicamento que eu vos peço, e peço à senhora, minha mãe, são algumas palavras. Chico Xavier foi muito esperto, muito sábio. Ele podia ter pedido a divindade, ter deixado a questão em aberto. Emmanuel traria, ou André Luiz, ou Meimei, ou Bezerra de Menezes. Ele se dirigiu especificamente a Maria. E ele conta que foi dormir. Fez essa prece e foi dormir. No outro dia ele acorda. Ele vai acordando sentindo uma paz, um bem-estar. E acorda e está sentindo bem-estar. E diz, olha, tem uma energia diferente. É essa energia que me desperta aqui no quarto. E ele começa a observar. Os espíritos superiores, eles são educados. E aí ele percebe, há um canto, um espírito feminino dulcíssimo, luminoso. E ele precisa a imagem dela, e ela diz, eu sou Celina, Chico, a humilde mensageira de Maria. A tua prece foi ouvida pela Mãe Santíssima. E ela manda que eu venha até você lhe trazer aquelas palavras que vão te ajudar a atravessar essa situação. Ele diz, só um instante, minha irmã, para que eu pegue lápis e papel e tome nota. Ela guarda. E ela dita, isso também passará. E ele escreve, né? Pronto, pode continuar. São essas as palavras. Só isso. São essas as palavras. E ele percebe a gafezinha, né? Muito obrigado. Leve a minha eterna, profunda gratidão à Mãe Santíssima. E ela sobe. E ele lê, isso também passará. Quanta coisa já passou. Por quantas eu já passei. E quantas coisas já passaram. Isso também passará. Isso também passará. E aí ele coloca na mesinha de cabeceira dele aquela frase, para ele ler todo dia. E ele diz que lê 2 vezes por dia, pelo menos. Quando acorda, vai para o trabalho, e à noite, antes de dormir, isso também passará. Passa o tempo e passou. Mas ele ficou tão feliz. Um presente de Maria de Nazaré. Eu não guardava em qualquer lugar. E ele deixou guardado ali. Todo dia ele olhava. Um dia ele conta que estava na maior alegria, efusivo. Virou os olhos e leu. Isso também passará. E ele tomou tino sobre o equilíbrio. Nenhuma alegria exaltada, nenhuma tristeza desmedida. A linha do equilíbrio recomenda que a gente procure se manter o mais estável, o mais modulado possível. Jesus escolhe esse espírito que ele intitulou de Mãe Santíssima, Mãe Divina, para cuidar dessas criaturas. É preciso um coração de mãe para lidar com determinadas situações. Teve uma ocasião em que uma amiga estava passando por um problema grande com um filho, e ela estava conversando comigo, e tem outras pessoas.
E ela dizendo, né, da dor dela, da dificuldade, já tentei isso, não deu certo, tento isso, não deu certo, tentei isso, não deu certo. Aí uma pessoa vai dizer assim, e por que você não deixa de lado? Por que você não deixa ele seguir a vida dele do jeito que ele quer? Ela olhou para a pessoa e fez, eu não posso. Eu não posso. Você entende isso? Eu não posso. Eu entendi. Foi tão profundo, mas eu entendi. Não tem como não. Alma ligada à alma pelo laço do amor. Do amor. Agora, é um amor puro. É um amor puro. Quando a gente lê a obra de André Luiz, eu acho a obra de André Luiz fantástica. É uma novela também, a obra de André Luiz. É uma novela. A gente vai vendo vários lances em que as mães conseguiram ascender a planos espirituais superiores e os filhos ficaram amarrados. Com karmas, amarrado a karmas. E karma funciona, gente. Karma é lei. Karma é lei. Um dia a gente vai conversar sobre karma aqui também. Eu estou estudando sobre o karma. Existem dimensões do karma, mas uma delas é que é uma lei. Tem outras, mais sutis. Mas a dimensão primeira do karma é lei. Você gerou um ato, esse ato reverbera, entre outras coisas, principalmente em si mesmo. E isso, tanto para o positivo quanto para o negativo, tanto para o saudável como para o não saudável, né? Os orientais fazem, para dar uma distinção, daquele que é saudável chama de dharma. Aquele que não é saudável, aquele que é negativo, chama de karma. Tá? Então, o karma existe. E a gente fica aí atrelado a esse karma. André Luiz ele descreve vários casos em que as mães ascenderam e os filhos ficaram amarrados aos karmas. E tem que cumprir isso. Tem que se desembaraçar daquilo ali. E, por serem sábias, por terem um amor, mas um amor puro, essas mães elas não ficam em estado de desespero e de preocupação. Elas não estacionam a vida delas para estar olhando lá pelo filho. Elas tomam as medidas cabíveis. Sabe por quê? E isso é o mais importante da nossa conversa de hoje. De tudo da nossa conversa de hoje, isso é o mais importante. Porque elas têm fé. Elas têm fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Elas têm fé absoluta de que não existe nenhuma ovelha desgarrada no rebanho. Não existe nenhuma ovelha desgarrada no rebanho. Tem até as que pensam que estão desgarradas. Tem até as que pensam que conseguiram, vou usar uma expressão pleonástica, um pleonasmo. Tem até as que pensam que conseguem sair fora do aprisco. Não existe nem uma ovelha desgarrada. Sabe lá aquela parábola do filho pródigo? Que diz, eu quero ir embora. Eu quero tomar meu caminho, tomar minha vida longe de ti, sem a tua influência. Se a gente fosse traduzir na linguagem atual, porque você é um pai chato, controlador, intrometido. E o pai diz, vá filho, o que é que você precisa? O que é que você quer? Para seguir o seu caminho, o caminho do seu coração. Eu quero dinheiro. Eu quero
dinheiro é recurso, né? Dinheiro é recurso, é energia. E o pai diz, está aqui. E ele consome todos os recursos, todas as energias e todas as ilusões. Todas as ilusões. Quando a última ilusão morreu, ele acordou. Meu Deus, onde eu desci? Onde eu desci? Jesus usa uma expressão, né? Podia ser outra. Mas ele está falando para um povo diretamente. Desceu ao campo dos porcos, porque para o judeu, o porco é um animal imundo. Se ele estivesse falando para mim, ele ia dizer que era escorpião, porque eu acho escorpião um animal terrível. Para eu entender, para ter aquele toque no meu coração, ele disse assim, ele desceu até o lugar do escorpião. Mas ele está falando para o judeu. Desceu e se alimentou do que os porcos se alimentam. Isso é simbólico. Aí ele acordou. E o pai, ele disse, vou voltar para casa do meu pai como empregado. E o pai o recebe. Eu estava aguardando você. O pai vê-lo a meio do caminho, não é assim que a parábola diz? Quem primeiro vê é o pai. Então não existe ninguém desgarrado. Não existe ninguém à toa. Não existe ninguém perdido. E a plenitude é a fatalidade. Se existe uma coisa que é destino, isso é teu destino, é a plenitude. Então, as mães que já têm uma consciência desperta, as mães e os pais e os irmãos e os primos e os espíritos que já têm uma consciência desperta, eles sabem assim, vai rodar, vai chegar na luz. E vai sofrer. E quando essa coisa, mas como eu sou pai, vai sofrer. Vai sofrer. Mas tem o bálsamo para o sofrimento. E só vai sofrer o que quiser. Aí quando eu falo o que quiser, falando da semente, tá? Da semente. Porque o fruto é inevitável, né? Eu não quero essa dor. Mas você plantou essa semente. E a partir do momento que a gente não quiser mais sofrer, a gente para de plantar aquela semente da dor. Então essas mães, elas não se desesperam. E essa minha amiga, quando ela diz assim, eu não posso. Você entende? Eu não posso, porque eu amo, eu não posso ficar indiferente. Quem ama não é indiferente. Quem ama não é indiferente. Quem ama é comprometido. E não importa se vai ser em uma semana, em um ano, em 10 anos, em uma vida, em 2 vidas, em 10 vidas. Elas voltam ali. Estão ali. Tá? Então é isso. Esse é amor puro. Maria é esse espírito de amor puro. E ela é quem cuida desses espíritos, que quando chegam desencarnados, chegam muito impactados. Sim, é uma forma muito violenta. Os benfeitores espirituais, eles dizem que os desencarnes violentos impactam muito o espírito. Todo desencarne violento. Um acidente, um homicídio, é menos impactante para o espírito os desencarnes naturais. Está velhinho, vai decaindo, fica doentinho, enfraquece, morre, tem uma doença. A gente diz, meu Deus, eu queria assim, se eu tivesse, né, essa felicidade, eu queria dormir e acordar morto. Aí você pode acordar morto? Claro que eu posso, eu sou espírita. Eu vou acordar na outra dimensão, né? Desencarnado, morto. Como eu queria acordar assim. Será? Será que isso é o melhor? Chico Xavier foi assim. E para ele foi bom. Mas ele veio desencarnando, né, naquele último dia, ele assim, gente, eu estou indo embora. As pessoas, não diga isso, tá não. Ele repete, gente, eu estou indo embora.
Não, você não está não. E ele vai embora. Para ele não foi impactante, não. Ele já sabia, ele já vinha desencarnado. Então, o suicídio violento, o suicídio impactante, causa um dano emocional ao espírito. E qualquer espírito, viu? Qualquer espírito, inclusive o espírito desenvolvido. A gente tem o caso de Lívia, a esposa de Emmanuel, que desencarna no circo romano por uma patada do leão no peito dela. Ela morreu da patada do leão, não foi do leão. E ela desencarna, né? O espírito dela desencarna e ela chega aturdidíssima no plano espiritual. Mas quem a recebe? O Cristo. Dá um abraço nela e diz: passou. E passou. Instantaneamente. Ela chega lá aturdida. E passa instantaneamente quando ela recebe o abraço de Jesus, porque ela está na frequência de Jesus, né? Mas para outros, demora a passar. Olha, vocês conheceram Ferreirinha, né? Uma boa parte que está aqui conheceu, outra não. Ferreirinha também era muito sabido. Muito tempo de casa espírita, de atuação no movimento espírita. E ele contou uma ocasião que ele tinha um amigo muito querido que estava fazendo uma viagem num ônibus. Ele estava sentado na primeira cadeira do ônibus, naquela cadeira que fica de frente mesmo para o para-brisa, bem próximo ao motorista. E na frente do ônibus tinha um caminhão de carga que estava levando umas lâminas. E houve um acidente, um embaraço lá, e o caminhão, uma das lâminas se soltou e desceu, quebrou o para-brisa do ônibus e degolou, decapitou o passageiro que estava na primeira cadeira, que era o amigo de Ferreirinha. Ele morreu assim, num segundo. E Ferreirinha soube disso, né? A família entrou em contato com Ferreirinha. Ferreirinha, a gente está sem saber como é que está a situação dele. A gente está preocupado, a gente sabe que você é espírita. Por favor, procura saber como é que ele está. Vê alguma ajuda para ele. E Ferreirinha, numa reunião, conversa com um mentor da casa que se comunicou. Agora, olha a sabedoria de Ferreirinha. Ele assim: meu irmão, eu gostaria de saber como é que está fulano no plano espiritual, que desencarnou assim, assim, assim. E aí então ele disse: olha, nós não temos notícia dele, mas a gente vai procurar saber como é que ele está. E eu gostaria também, meu irmão, de pedir ajuda para ele. Sim, claro, a gente vai procurar saber e já vai ajudar ele. Essa é a parte sabida do Ferreirinha. Ele disse: eu gostaria, se for possível, que Dr. Bezerra de Menezes tome conhecimento desse meu pedido. E que, se possível, Dr. Bezerra de Menezes cuide de assisti-lo. Ah, gente, Dr. Bezerra de Menezes. É Dr. Bezerra de Menezes. E dali a uma semana, na próxima reunião mediúnica, o irmão vem e diz: olha, a gente foi lá até o seu amigo, o irmão, ele está desencarnado, e ele está muito perturbado, porque foi algo muito impactante, e ele está com aquela cena rememorando ainda, e a equipe de Dr. Bezerra de Menezes está lá a postos junto a ele. Mas ele ainda não consegue escutar. Os irmãos chegam, ele não consegue ver, ele não consegue perceber. Mas vai conseguir. Vai conseguir. Vocês também podem ajudar por ele, orando por ele. Então, não é só o desencarne pela via do suicídio que causa um impacto emocional no espírito, né? Qualquer desencarne violento causa um impacto emocional. O suicídio é um. Né? Talvez um dos atos de maior violência que a pessoa pratique a si mesma e a família. Um dia desses eu encontrei uma amiga
que o filho desencarnou por esse caminho. E ela olhava para mim e dizia assim, quando é que essa dor vai passar? Como é que essa dor vai passar? E escutando ela, eu sintonizava com Maria. Eu não tinha calendário para apresentar para ela. Eu só disse, não sei, mas vai passar. Isso também passará. Isso também passará. Então tem que ser um espírito de grande saber e de grande sublimidade para cuidar de uma problemática dessa natureza. Por isso Jesus escolhe Maria. Tá? O relógio é apressado. E aí, por que viver é a melhor opção? Por que viver é a melhor opção? Né? Por que é a melhor opção? Porque a morte acaba com o corpo, mas não acaba com a consciência, com o espírito, com o perispírito. E o nosso corpo, ele é estruturado em cada encarnação para que a gente viva uma quantidade pré-definida de anos, que pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, olha, João, você vai reencarnar e você vai viver cerca de 80 anos, pode ser 82, 83, 84, 85, 79, 78, 77. Vai depender aí do espírito conseguir realizar a tarefa que cabia a ele naquela existência e do modo como ele economizou o fluido vital. Porque é como gasolina no carro, a gente enche o tanque do carro. Né? E se eu enfiar o pé, eu posso consumir mais combustível. Se eu souber como manejar o pedal, eu faço uma equilibração e economizo combustível. A mesma coisa, o fluido vital. Eu posso desgastar muito o meu fluido vital. Olha, o que dava para viver 80 anos, eu consumi em 70. Tá? Então, a gente tem esse fluido vital, essa reserva de energia, e o nosso perispírito está ligado àquele corpo por laços energéticos. Não é por cordão, não. A gente chama cordão porque a linguagem da gente encontrou essa palavra como a que melhor veste a ideia. É energia, não é cordão. É energia. É energia. São filamentos que parecem cordões. A gente chama de cordão. Tá? Mas é energia. E eu não consigo cortar energia tão facilmente. Então, quando o espírito antecipa o seu desencarne, isso é que a gente chama de suicídio, ele sai do corpo, mas ele permanece imantado ao corpo, ligado pelos cordões energéticos. E a divindade não podia fazer essa desimantação, não? Podia. E não faz, não. Não. Não faz, não. Não faz, não. Porque é lei. Porque é lei. E não foi por inocência. Foi por escolha. E como é que aquele espírito vai poder fazer outras escolhas mais estruturadas amanhã? Às vezes a gente só aprende pela dor. Olha, experimenta aí, filho. Experimenta. E o espírito, como ele está imantado ao corpo, ele fica sentindo os processos que circulam o corpo dele. Sufocado. Porque está num ambiente muito restrito, muito limitado.
todas aquelas outras coisas que a gente não precisa entrar em minudências de detalhes, porque a nossa imaginação já alcança. E o espírito lá desencarnado sente. Aquele fato muito impactante fica gravado na mente, e a gente fica revivendo. Imagina o susto que a gente teve. Ai, meu Deus. Teve um susto. Aí, durante o dia, de vez em quando vem à mente da gente. Ai, um susto. Um gato que se atravessou na frente do carro. Eita, que susto. De vez em quando a gente lembra. Não é tão fácil desconectar daquilo. Então, o espírito fica revendo a cena do óbito. Repetindo. Ai, eu queria parar de pensar nisso. Imagina, a gente quando tem uma música que fica repetindo na cabeça, que música chata. Ai, não consigo. Eu nem gosto dessa música, viu? Mas às vezes eu escutei lá na casa do vizinho e ela fica repetindo aqui. Ah, eu queria esquecer essa música. Não é tão fácil. Então fica essa cena lá e dói. E por fim, o órgão lesado no corpo físico é também lesado no corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é quem molda o novo corpo físico, na outra reencarnação. Então, se o cérebro do perispírito está com uma lesão, essa lesão ela vai ser transmitida, transferida para o novo corpo. Para a gente entender uma forma bem didática. Imagina uma forma de bolo que levou uma queda e ficou amassada. A gente prepara a massa do bolo, coloca na forma e coloca no forno. E tira e desenforma. O bolo não vai ficar amassado? Vai, porque o bolo toma a forma da forma. Assim como o corpo toma a forma do perispírito. Tá? E não dá para desamassar a forma? Dá. Mas tem que ser com um martelinho de ouro. Para não danificar mais. Se seu carro leva uma maçãzinha, você leva para uma pessoa que não sabe fazer o desamasso, o desempenho, vai causar mais dano. Então tem que ser no martelinho de ouro para desamassar o perispírito. E o martelinho de ouro é a reencarnação. É a reencarnação. Emmanuel diz que são necessárias, em média, 5 encarnações para o perispírito estar de novo reestruturado. E a pessoa, quando acontece isso, né, até lá a gente vai reencarnando com doenças, que são aquelas chamadas doenças congênitas. E aí, depois dessas 5 encarnações em média, que dura cerca de 500 anos entre lá e cá, o espírito vai se ver diante daquela situação em que ele estava quando ele se desesperou e desencarnou pelo suicídio. Então não é uma boa saída. É aquele que, no campo dos negócios, diz assim, eu não fiz um bom negócio. Eu me precipitei. Foi um mau negócio. E aí? E quando a gente faz um mau negócio? Amigo, é conviver. Suportar e superar. Né? Então, por isso que não é uma boa solução o suicídio. Viver é a melhor solução. E como viver diante dessas situações que levam a pessoa ao desatino? Com fé. Tá? Para concluir, qual é a fé que a gente precisa ter hoje? Não é mais aquela fé de acreditar. É pouco isso. É pouco. Acreditar é pouco. É a fé de comungar. E aí, isso são cenas para as próximas palestras, que não são necessariamente minhas aqui, tá? Mas vocês precisam estar pensando nisso. Se vocês começarem a estar pensando nisso, vocês vão atrair essas palestras para cá. Né? A questão é, como ter essa fé que é necessária hoje, da comunhão. Como é que a gente entra em comunhão com o sagrado? Como é que a gente entra em comunhão? Como é que a gente vive em comunhão com a divindade? Que é aquele estado de consciência em que eu tenho convicção de que eu não estou só. De que isso que é ruim é também bom para mim. E que até aquilo que às vezes machuca, eu sou capaz de agradecer. E não é uma coisa
masoquista e de não sofrer com aquilo. E de não sofrer. Porque são estados de consciência, que colocam o sujeito no nível tal que ele não sofre com as injunções. Como é que se faz isso? A gente termina com essa pergunta, tá? E as respostas elas virão se essas perguntas elas tiverem eco dentro da gente. Teve perguntas que eu fiz e eu precisei de cerca de 10 anos para receber a resposta. Tá? Mas eu sustentei durante esses 10 anos. Enquanto eu não recebi a resposta, eu não deixei de fazer a pergunta. Vamos para a prece final, né? Jesus, Mestre amado e divino amigo de todas as horas, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti em prece para Te agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Tua presença, com o pensamento e com o sentimento voltados para Ti. Alimenta a nossa alma, abastece-nos de tudo aquilo que nós necessitamos para seguir a nossa tarefa. E dai-nos, Senhor, a força da vontade de viver aquilo que tivermos de viver e que a gente possa cumprir essas tarefas em paz, com alegria e buscando sempre o melhor. Que a Tua paz esteja conosco durante toda essa semana e que possamos levá-la por onde for. Assim seja.